Paz seja convosco, irmãos. Nós estamos aqui na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, a pedido da nossa pastora Cilei, do nosso pastor Dejair. Eu e a Aline estamos aqui para deixar uma palavra de exortação, de consolo para cada um dos irmãos nesta noite. Também nós depois vamos estar orando para cada um de vocês. Amém? Primeiramente, então, eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui, pela graça dele está nos sustentando, a misericórdia dele está renovando nas nossas vidas no dia de hoje. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos garante de estarmos aqui na tua presença, Senhor. Nós só temos que te agradecer, Senhor Jesus, porque a tua graça tem nos sustentado, Senhor Jesus, a cada dia. A misericórdia do Senhor tem se renovado a cada manhã, Senhor. O teu poder tem se aperfeiçoado, Senhor Jesus, nas nossas fraquezas, Senhor Jesus. Muito obrigada pelos livramentos, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Nós somos, Senhor Jesus, muito gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor Deus tem feito. Amém e amém. Eu gostaria de ler lá em 2 Coríntios 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Por que nós temos que andar por fé e não por vista? Aqui é uma palavra de exortação e de edificação para mim e para a sua vida. Por que nós temos que andar por fé e não por vista? Porque quando nós começamos a andar por vista, nós sabemos que ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa trajetória, vai surgir diversas situações contrárias sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso que essa palavra ela nos exorta a andar por fé. Porque se nós começarmos a olhar as circunstâncias e as adversidades que vêm sobre a minha e sobre a sua vida, nós vamos tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. E nós temos que estar com os nossos olhos fixos no Senhor. E lá em Gálatas 2, verso 20, fala assim: já estou crucificada com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim, se entregou a si mesmo por mim. Então nós sabemos aqui, a vida que nós vivemos aqui, nós vivemos pela fé em quem? Em Deus, no autor e consumador da nossa fé. E as lutas e adversidades, elas vêm tentando nos paralisar. Elas vêm colocando medo, querendo fazer com que nós venhamos diminuir a nossa fé, que a nossa fé seja diminuída. E as lutas, elas vêm não para diminuir a nossa fé, mas sim para aumentar a nossa fé. Porque nós sabemos que nós temos que correr a carreira que a nós é proposta. Nós não podemos que deixar que nada venha tirar a nossa fé, que venha roubar a nossa fé. E lá em Hebreus 11, versos 1, fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vemos. Então, o que você tem esperado? Aonde você tem esperado? Qual é a sua certeza, a sua base de fé? Porque a minha certeza, a sua base de fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa caminhada nessa trajetória tem que estar em Deus e em sua palavra e em seu poder. Porque nós sabemos como que nós vamos andar por fé. Às vezes você fala assim, é fácil falar. Porque nós estamos vendo a situação, a realidade está ali diante dos nossos olhos. Mas quando nós andamos por fé e nós andamos mediante a palavra de Deus, nós conseguimos avançar. Porque o Senhor é autor e consumador da nossa fé. E o que a Bíblia ela nos ensina lá em Romanos 10, versos 17. Consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela tem todo o poder nos céus e na terra. E nós sabemos o Deus que nós servimos, que Ele é todo poderoso, um Deus, como a palavra do Senhor fala, que Ele coloca as estrelas em marças e chama cada uma pelo nome. Não fala que o Senhor, Ele tem o poder de medir as águas do mar com a concha da sua mão.
Olha o tamanho do nosso Deus que nós servimos. E por isso que fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder para filtrar tudo que nós temos ouvido, que nós temos vivido. Então, o que você tem ouvido? Porque a nossa fé, ela tem que estar baseada na palavra do Senhor. Então, o que você tem dado crédito? Aonde você tem dado crédito? Aquilo que você tem ouvido e tem visto? Ou você tem dado crédito à palavra do Senhor? Porque nós temos visto essas situações contrárias e às vezes você pode estar falando, ai, como que eu vou fazer para arrumar um serviço agora? Será que depois que tudo isso acabar? Ou também você pode estar pensando assim, eu tô com meu filho está nas drogas, ou meu marido não para de beber. E o que a palavra de Deus ela nos exorta? Que o Senhor, Ele vem e nos consola, Ele nos fortalece, Ele anima o nosso coração. Então nós temos que lançar a nossa ansiedade diante da presença de Deus. E a palavra ela vem para isso, ela tem esse poder de na hora que nós estivermos com medo, nós aí lá abrimos a palavra e ela fala conosco. E o que o Senhor fala? Não temas, eu te ajudo, você não está sozinha, nós não estamos sozinhos aqui nessa terra. Nós sabemos em quem nós temos crido e temos colocado a nossa confiança. E lá em 2 Timóteo 3, verso 16, fala assim, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos corrige quando nós precisarmos ser corrigidos, ela nos repreende e ela nos dá instrução como nós vamos caminhar, como nós vamos andar por fé. No dia de hoje, nós sabemos quantas adversidades têm vindo sobre a mim, sobre a sua vida, quantos vales, quantos desertos nós temos passado. Eu mesmo, se eu fosse olhar então para as adversidades, para as circunstâncias que vêm sobre a minha vida, eu não estaria aqui. Mas é porque os meus olhos estão postos em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, como a palavra do Senhor fala. E nós temos que começar a compreender e a entender esse amor de Deus. Porque o que o Senhor fala na palavra dele? Que quando nós entendemos o amor dele, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, nós vamos ser cheios da plenitude de Deus. E a plenitude dele é capaz de preencher e encher todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Por isso que ele fala, quando você entender esse amor, vai encher toda e qualquer circunstância. Não importa quais circunstâncias que nós estamos enfrentando no dia de hoje. E lá em Salmos 119 e 105 fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra ela nos direciona. A palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela nos esclarece, ela nos mostra a direção para que nós não venhamos andar em trevas, para que nós venhamos andar na luz de Cristo. E é isso que é andar por fé, isso é viver pela fé. E lá em Hebreus 11, verso 6, fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E se eu busco a Deus como a palavra aqui está dizendo, eu preciso crer. Eu e você precisamos crer que ele existe. E que ele é recompensador e galardoador daqueles que o buscam. Mas muitas das vezes você ora e você fala assim, eu estou orando, eu estou buscando tanto em Deus. E será que Deus não está ouvindo? Não, Ele está ouvindo. Só que muitas das vezes a gente temos que saber, como a palavra do Senhor fala, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. Então, muitas das vezes, aquilo que eu e você não estamos pedindo, nós não recebemos, não é porque Ele não ouviu, mas é porque Ele conhece a necessidade. Será que aquilo que estamos pedindo é realmente a necessidade nossa? Porque Ele conhece, Ele sonda o nosso coração e Ele sabe aquilo que é necessidade na minha e na sua vida. Às vezes a necessidade hoje sua é uma porta aberta.
E Deus conhece, Ele sabe que você precisa levar o seu sustento. Mas Ele tem a hora certa de abrir portas. E às vezes você fala, eu vou procurar serviço aonde depois disso? E o que a palavra de Deus nos fala? Que Ele traz as coisas que não são como se fossem. O nosso Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é capaz de criar uma porta para você e trazer o sustento. Por isso que a palavra do Senhor fala que nunca viu o justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Nós temos que crer nesse Deus que nós servimos. Então, muitas das vezes você tem orado, mas você tem que ver se a tua oração está de acordo com a vontade de Deus. Ele sabe aquilo que é necessidade em mim e sua e Ele vai suprir. Amém. De acordo com as suas gloriosas riquezas. E tem muita coisa que acontece na nossa vida e o inimigo tem trabalhado muito na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha, onde nós perdemos e ganhamos batalha. E o inimigo joga os dados dele. Ele joga o medo, ele joga a incredulidade. E hoje, com os nossos olhos, como eu disse, por isso que nós temos que andar pela fé e não por vista, porque os nossos olhos estão vendo a situação do nosso Brasil, a situação do mundo. Então, o que o inimigo ele vai jogando? Os dados dele na sua mente, falando você não vai conseguir. Olha, será que Deus está vendo o que está acontecendo? Deus está vendo, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é onipotente. Nada está saindo do controle dele. E lá em Efésios 6,16 fala assim: tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós temos que tomar o escudo da fé para poder apagar as setas inflamadas do inimigo que vem sobre a minha e sobre a sua vida nesses dias, tentando colocar medo, tentando colocar incredulidade, tentando fazer com que a nossa fé se perca, mas não. Nós vamos vencer a luta e nós vamos sair cada dia mais forte de cada batalha que o Senhor colocar sobre as nossas vidas, que Ele permitir que nós viemos passar, porque nós vamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo aperfeiçoados, lapidados e renovados diante do Senhor. Então, por isso que eu falo, as lutas, elas vêm para fazer com que eu e você venhamos crescer, mas o inimigo, ele sabe disso. Então, o que ele faz? Através das lutas que nós temos, ele vem jogando os desânimos. Por isso que nós temos que empunhar o escudo da fé e saber que nós vamos prosseguir. E isso vai determinar eu e você viver uma vida crescendo e frutificando na graça do Senhor. E eu quero falar da história do povo de Israel, porque um dia Deus disse que daria uma terra prometida ao seu povo. E Deus mandou eles espiarem essa terra, que está lá em Números 13:1. E o Senhor disse a Moisés: envie homens que espiem a terra de Canaã. E lá no Números 13:18-20 fala assim: vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muito, se é boa ou má, se a terra era fértil ou se a terra era estéril. Deus já sabia o que havia nessa terra, mas Deus mandou eles espiarem lá. E essa história aqui, ela serve de base, de sustentação para mim e na sua vida nos dias de hoje, ao longo da nossa trajetória. E aí, olha só que Moisés fala: fomos à terra verdadeiramente, mana leite e mel, e esta é o fruto dela. Eles trouxeram ainda o fruto para o Senhor. E lá no Números 13:28-30 fala assim: o povo, porém, que habita lá é poderoso, porque nessa terra o povo que habitava lá era poderoso e havia gigante lá. E o que isso tem base naquilo que nós estamos falando de andar por fé e por vista? Deus, ele prometeu dar a terra. Só que muitas das vezes Deus promete algo pra gente e as dificuldades que nem nós estamos falando ao longo da nossa trajetória. E começamos a olhar as circunstâncias. O que o povo começou a ver? Que as pessoas que havia lá, o povo eram numerosos, que havia gigante, nós não vamos conseguir tomar essa terra. E Deus já não falou que ia dar terra para eles? Mas o que eles começaram? A enxergar por vista, só olhar as dificuldades. E o que faz Caleb? Caleb fez calar o povo. E só 2 pessoas tiveram uma visão diferente, que foi Caleb e Josué. Caleb e Josué, eles olharam com os olhos da fé. Eles sabiam aquilo que Deus tinha prometido. E o que nós aprendemos com a história de Caleb? Que quando ele ouviu a promessa do Senhor, ele tinha 40 anos.
E sabe quando que ele recebeu a promessa do Senhor? Quando ele estava em idade com 85 anos. Mas Caleb, ele fala que quando ele entrou na terra, ele sentiu a mesma força de quando ele recebeu a promessa. Então é isso que eu e você temos que crer. É isso eu e você que temos que depositar a confiança. Às vezes você pode estar pensando, agora como que eu vou fazer para mim me reerguer? Aí será que eu vou ter vitalidade? Às vezes você fala assim, a minha firma fechou, vou ter que começar tudo de novo. Eu não vou ter mais força, mas Caleb não foi assim essa visão de Caleb. Ele teve a mesma força de quando ele saiu para entrar e para possuir. Então é isso que você tem que crer, que Deus que vai te fortalecer, que Ele vai te dar ânimo para que você venha alcançar e ter a vitalidade. A vitalidade vem dele, a força vem dele. E esse espírito de Caleb foi um espírito de fortalecimento. Olha só o Deus que trabalha no meu e no seu coração e na nossa vida. Ele, além dele nos fortalecer, ele fez com que Caleb tivesse aquela alegria de estar ali possuindo. Deus vai te dar alegria para você voltar a trabalhar, a sustentar e viver a sua vida com fé e com alegria. E lá em Hebreus 10:38 fala assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque nós sabemos que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, por isso que lá fala, nós corramos a carreira que para nós é proposta. Nós temos que deixar todos os embaraços. Nós fomos gerados por uma semente que não perece, mas que permanece para a vida eterna. Nós fomos gerados por uma semente em que ela cresce, por isso que fala, Deus fez para que nós venhamos crescer e avançar e frutificar na presença do Senhor. E lá em Lucas 18, versos 8, fala assim, que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando Deus voltar, ele vai encontrar, quando Jesus voltar para me buscar e para te buscar, ele vai encontrar fé na terra? Você vai estar andando por fé? E que nós temos que ser achados santos e irrepreensíveis na vinda do Senhor. E por isso que lá em Apocalipse fala, na igreja, que nós venhamos ser achados, assim, que por mais que nós tivemos pouca força, nós guardamos a palavra e não negamos o nome dele. E é dessa forma que o Senhor quer que nós venhamos ser achados. Por mais que as lutas vierem, nós sabemos que nós não vamos atentar os nossos olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. E Deus, ele está transformando a minha e a sua vida. Ele está renovando, por mais que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, no nosso interior se renova de dia em dia. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo em nós um peso de glória muito excelente. Então que você não venha olhar as dificuldades que vêm se levantando contra a sua vida. Não olhe os montes que têm se levantado contra a sua vida. E eu quero, antes de acabar aqui, eu quero deixar uma história que aconteceu na minha vida, um fato onde eu não podia deixar de falar esta noite, sobre os montes. Porque muitas das vezes eu estava passando por uma luta e eu estava trabalhando e um dia eu ia subindo lá o Santa Catarina e todo mundo conhece aquela subida. E eu ia de bicicleta lá. E aí quando eu olhava ali, tinha vezes que eu falava assim, eu vou avançar, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar e eu não vou parar. Mas teve um dia que eu olhei lá em cima e desci da bicicleta. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo e ele me falou, se eu olhasse os montes que viriam se levantar sobre a minha vida, como que eu ia chegar no final? Como que eu ia chegar lá na frente? E da onde que vem o nosso socorro? Eleva os nossos olhos para o monte, o nosso socorro vem do Senhor. E ali o Senhor, para confirmar que era Ele que estava falando comigo, na hora que eu peguei a minha Bíblia, eu cheguei em casa, o Senhor abriu lá na passagem que fala do monte. Se eu disser a este monte, se atire do mar, assim se será feito. Então que assim você venha fazer. Que você venha não olhar para os montes que têm se levantado da sua vida, para as dificuldades, mas que você venha andar por fé. Que você venha olhar para os montes e falar, lance-te no mar, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém. Amém? Amém. E eu vou estar passando a palavra para a Aline. Amém? Amém. E com tudo isso que a irmã Beth vem falando, né, eu quero deixar aqui 5 razões para que eu e você possamos confiar no Deus o qual nós servimos em meio a tanta tribulação, a tanta dificuldade que nós estamos vivendo. Eu quero dividir com os irmãos 5 razões para que eu e você possamos verdadeiramente descansar e confiar nesse Deus poderoso, o qual nós servimos, porque nós precisamos estar firmados e confiando na palavra do Senhor. Nós não podemos estar confiando no que os homens estão falando. Eu e você que somos servos do Senhor, que somos filhos, que temos conhecimento, que temos intimidade com esse Deus, nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Esse mundo jaz no maligno, tanta tribulação, tanta coisa acontecendo, mas glória a Deus que eu e você podemos confiar no Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida de mim e de você. E eu quero perguntar assim, quando vem as dificuldades, surgem muitas perguntas. Muitas vezes nós nos perguntamos, onde está Deus? Será que realmente Deus se importa comigo? Posso mesmo confiar nesse Deus? Quando as circunstâncias lhes fazem duvidar, a Bíblia mostra para mim e para você que eu e você podemos confiar sim nesse Deus que pode todas as coisas. E eu quero ler com os irmãos lá em Isaías 26:4, que diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Esse Deus, ele tem todo o poder para fazer na minha e na sua vida. Muitas vezes nós nos desesperamos, muitas vezes nós somos seres humanos, mas na mesma hora vem aquela voz que nos conforta e fala: eu sou o seu Deus, amém. Sou eu quem pelejo por vocês. Então não tem por que eu e você temer, nós precisamos ter intimidade com Deus. Eu e você precisamos ter intimidade de entrarmos no nosso quarto e falar com esse Deus que responde a minha e a sua oração. Amém. Porque verdadeiramente nós temos visto que esse Deus tem cuidado de nós em todo esse meio que nós estamos passando. Porque o Senhor é a nossa provisão e não tem por que nós temermos. E aqui também eu quero dizer assim, Deus é como uma rocha, um fundamento firme para a minha e para a sua vida. Ele não se abala, nem pode ser destruído. Todas as coisas foram criadas por Deus e Ele tem poder sobre toda a criação. Amém. Ninguém consegue impedir os planos de Deus de acontecer na minha e na sua vida. E se Deus tem todo o poder, Ele também tem poder para lhe ajudar em toda dificuldade que você esteja passando, em toda tribulação, em todo levante que se vem contra as nossas vidas, mas nós podemos confiar e descansar Amém, no Deus Todo-Poderoso. E eu quero deixar o versículo lá em Salmos 9:10 que fala assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, Amém. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que o te buscam. Graças e eu nunca vi o justo ser desamparado. Amém. Eu nunca vi aquele que verdadeiramente tem intimidade com esse Deus ser desamparado, porque Ele cuida de nós. Amém. Ele provê nas nossas vidas, Ele cuida dos nossos. Amém. Mesmo muitas vezes os nossos ainda não tendo o conhecimento de que só no Senhor Jesus nós temos salvação. Ele cuida até daqueles, dos nossos. Ele vai, Ele faz, Ele sela, Ele cuida, Ele livra. E esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, no qual nós podemos realmente descansar e confiar. Amém. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não vai lhe abandonar. Se você ama verdadeiramente a Jesus, se você realmente aceitou esse Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, Ele vai estar com você para todo sempre. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso está do seu lado. Não tem por que eu e você desistir. Deus não vai lhe abandonar na dificuldade. Em meio a tudo que nós estamos passando, Ele não vai nos desamparar. Ele vai ser o nosso sustento a cada dia.
Ele é a nossa provisão. A palavra dele garante para mim e para você que ele é o nosso socorro, ele é o nosso ajudador, ele é a nossa rocha inabalável. E não tem por que eu e você temer. Nós precisamos sim, eu volto a repetir, a termos intimidade com esse Deus. Amém. Para que quando o desespero vier, para que quando nós queremos tentar ou talvez desanimar, nós possamos buscar a palavra para que Amém. O Senhor venha falar no meu e no seu coração. E eu quero deixar mais um versículo lá em Provérbios que diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Amém. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Amém. Então eu quero te convidar nesta noite. Vai se refugiar lá nos braços do Senhor. Vai se derramar na presença Amém. Dele. Vamos ter intimidade com esse Deus que pode todas as coisas. Vamos ler, vamos comer a palavra. Da mesma maneira que eu e você precisamos alimentar para que o nosso corpo físico possa estar em pé, trabalhando e fazendo, que eu e você possamos ter fome de comer a palavra Amém. De Deus, de termos intimidade com esse Deus que faz nas nossas vidas. Será que Deus consegue lhe proteger? Eu quero te dizer com toda certeza que Ele cuida, Ele protege, Ele livra, Ele cuida mesmo dos seus. Amém. Na hora da dificuldade, quando você se sente atacado por todos os lados, você pode encontrar refúgio em Deus. Ele vai lhe ajudar e proteger. Venha para Deus e Ele cuidará de você. Venha se derramar. Em vez de você procurar o vizinho da direita ou o vizinho da esquerda, vai se derramar na presença do Senhor. Vai falar com aquele que pode agir na sua vida, Amém. Daquele que pode agir no seu casamento, daquele que pode agir na vida dos seus filhos, naquele que pode agir lá no emprego que nós estamos precisando. O Deus que nós servimos conhece todas as coisas. Amém. E nele nós podemos todas as coisas, porque a palavra me garante que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém. E aqui eu quero deixar outro versículo que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Amém. Quando eu e você verdadeiramente tivermos intimidade com esse Deus, quando eu e você verdadeiramente nos prostrarmos diante desse Deus, eu tenho absolutamente certeza que Ele vai fazer e vai endireitar o que precisa ser endireitado na sua vida, na sua casa, na sua família, neste mundo que nós estamos vivendo, porque tudo isso está acontecendo porque o Senhor está permitindo. Não é homens que está aí, isso pode e isso não pode. Não. A palavra final vem dos lábios do Senhor. Amém. E eu creio que tudo isso é para que eu e você possamos ter mais intimidade, buscarmos mais a presença de Deus, para que Ele possa agir nas nossas vidas. Deus vai endireitar as coisas quando você confiar nele. Deus ajuda a encontrar a solução e dá paz ao seu coração. Nas dificuldades, é fácil cair no erro de achar que tudo depende de você. Mas verdadeiramente, solução é pôr a sua confiança em Deus. Então, quando eu e você verdadeiramente confiarmos, depositarmos e entregarmos na mão do Senhor, Ele faz, Amém. Ele cuida, porque Ele é Deus fiel na minha e na sua vida. E eu quero deixar outro versículo que lá de Salmos que diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. Amém. Então, se você está passando por alguma coisa, se você tem orado, se você tem buscado, pode ter certeza que o Senhor está no controle e Ele Amém. Vai fazer de você mais do que vencedor. Aleluia. Deus, Ele não falha, Ele sempre cumpre as suas promessas. Se sua vida está entregue nas mãos de Deus, você tem a promessa que Ele vai estar sempre com você e vai cuidar de você. As dificuldades são temporárias, mas as promessas do nosso Deus são eternas. Aleluia.
na minha e na sua vida. Mas eu volto a repetir mais uma vez, mas para que tudo isso possa acontecer na minha e na sua vida, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos ter vida de leitura bíblica da palavra, porque eu e você precisamos estar alicerçados, firmados na palavra do Senhor, naquilo que Ele garantiu para mim e para você, no nome poderoso de Jesus. E que Deus os abençoe, e eu volto a palavra para a irmã Beth. Amém. Então nós vamos estar orando, nós trouxemos uma palavra, e eu creio que aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e no coração da Aline, eu creio que a palavra ela foi e atingiu o coração de cada um, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E agora nós vamos estar orando pela sua vida e pela que Deus venha sempre nos fortalecer. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor Jesus. A tua palavra, Senhor, ela foi lida nesta noite, Pai. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, Senhor. O Senhor sabe a necessidade dos teus filhos. O Senhor sabe, Senhor, aquele que tem chorado, Pai. Aquele que tem buscado um consolo, um conforto, Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor é nossa alegria. A tua palavra diz que o Senhor é nossa paz. Nós sabemos que nós podemos refugiar no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Nós sabemos que nós podemos ser guardados debaixo das tuas asas, Senhor. Por isso aquele meu irmão, essa minha irmã, Senhor Jesus, que está, Senhor, triste, que está angustiada, nós sabemos que há um bálsamo do Senhor. O Senhor é um Deus que refrigera a alma. O Senhor é um Deus que traz um verdadeiro consolo, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, vai ao encontro desta vida, vai ao encontro desta alma que está caída, Pai, que está prostrada. O Senhor é um Deus que levanta, o Senhor é um Deus que fortalece os joelhos vacilantes. O Senhor é um Deus que pede na tua palavra para que nós venhamos nos esforçar e ter bom ânimo, porque o Senhor nos ajuda. Amém, o Senhor nos segura com sua mão poderosa, com a destra da sua mão. E vindo o inimigo contra nós, por 7 caminhos ele vai fugir, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, vai ao encontro desta alma. Sim, abre portas, Senhor Jesus, para quem está desempregado, Senhor. O Senhor é um Deus que supre a necessidade de cada um, Senhor. Por isso, Senhor, coloca paz, Senhor, no coração, Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, Senhor, aonde o medo vem tentando nos paralisar, mas nós não vamos olhar para a circunstância. Nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nós sabemos aonde nós temos depositado a nossa confiança. A nossa esperança está no Senhor, Pai. E que esta vida, que esta alma, ela venha se derramar diante do Senhor e colocar a esperança diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor tem mais para nós. O Senhor deu seu Filho para morrer por nós. Para que nós estávamos pecadores, nós éramos pecadores, mas o Senhor nos amou tanto que deu seu Filho para morrer por nós, Senhor. Então nós sabemos o amor que o Senhor Deus tem para nós. Nós sabemos o amor que o Senhor Deus tem para conosco. Por isso cuida desta alma, cuida desta vida, cuida de cada família, cada mãe, Senhor, que tem chorado pelos seus filhos, que elas estão vendo seus filhos tomando caminhos contrários, que vai contra a tua palavra. O Senhor é Deus para trazer de volta. Sim. A tua palavra diz que o Senhor tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração que faz obediente à tua palavra. Então faz, Senhor, nos corações dos nossos filhos. Sim, façam que eles venham temer ao Senhor. Façam que eles sejam discípulos do Senhor, Pai. Cuida dos nossos filhos, Senhor, aonde eles estão, aonde eles vão, que eles venham temer ao Senhor, Pai, que o Senhor venha trazendo salvação e libertação em cada vida. Nós colocamos, Senhor,
Senhor Jesus, a nossa nação diante de Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada está saindo do controle do Senhor, Pai. O Senhor está trabalhando, nós sabemos que o Senhor está trabalhando, porque tem filhos do Senhor que estão se prostrando, estão orando, estão clamando diante do Senhor, e a Tua palavra diz que é para nós clamarmos que o Senhor ouviria, e nós estamos pedindo para que o Senhor entre com Teu auxílio sobre a nossa nação, sobre a vida dos governantes, Senhor, sobre a vida do nosso presidente, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor estabelece reis e tira reis, então nós sabemos que é o Senhor, que o coração do rei está nas Tuas mãos, Senhor. Então faça o Teu querer na nossa cidade, faça o Teu querer na nossa nação, faça o Teu querer, que as pessoas venham voltar os olhos para o Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus, que só no Senhor vai vir o socorro e que é o Senhor que vai entrar em nosso auxílio. Amém, Senhor Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Eu passo para a Aline, amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ainda, Senhor, na Tua presença nós estamos. E nós queremos, Pai, exaltar, glorificar e bendizer o Teu nome santo, ó Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo Teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, pela Tua provisão nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos um teto, uma cama onde nós podemos, ó Deus, reclinar, ó Deus, a cabeça para descansar. Muito obrigada, Pai, pelo emprego que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Senhor, pela minha família, pela nossa família, ó Pai. Muito obrigada pela vida dos nossos filhos. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos nossos esposos, ó Deus. Porque, ó Deus, verdadeiramente nós temos visto o Teu cuidado e o Teu agir nas nossas vidas. E nós somos gratos a Ti, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero, ó Deus, também colocar nas Tuas mãos, ó Deus, a segunda igreja do Evangelho Quadrangular. Pai, cada família, ó Deus, que compõe esta igreja, cada ovelha que pertence a esta igreja, Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, Pai. Vai de encontro, Pai, a cada coração e a cada família, Pai. Entra em cada lar, ó Deus, e faz, ó Deus, a Tua vontade em cada família, ó Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, tem muitas casas que precisam de libertação, de cura. Então, Pai, faz o Teu querer, porque nós sabemos que o Teu querer é a melhor coisa para as nossas vidas, Pai. Nós entregamos cada família nas Tuas mãos. Nós entregamos, ó Deus, a família pastoral nas Tuas mãos. Muito obrigada, Senhor, pelos Teus servos, pelos Teus filhos, ó Deus. Continue a dar discernimento para eles cuidarem deste rebanho, Pai. Continue a usar a vida do Teu filho e da Tua filha, Pai, de maneira sobrenatural, como o Senhor tem usado. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por fazer parte desse rebanho, Pai. Toma, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta cidade nas Tuas mãos. Pai, eu coloco nas Tuas mãos cada canto desta cidade. Senhor, o Senhor conhece cada família que compõe esta cidade. Ó Deus, salva, liberta este povo de Santa Gertrudes. Amém. Faz esse povo entender, Pai, que só no Senhor Jesus nós podemos todas as coisas. Aleluia. Então, Pai, que nós como filhos, ó Deus, possamos ser canal de bênção neste lugar. Amém. Para, ó Deus, levar a palavra de salvação, de cura, de libertação, de transformação de vidas, ó Deus. Porque esta cidade, a cidade de Santa Gertrudes, ó Deus, pertence ao Senhor Jesus. Toma, Senhor, esta nação nas Tuas mãos. Amém, toma, Pai, cada governante, toma o presidente, Deus. Toma cada autoridade dessa nação nas Tuas mãos. Pai, que a Tua vontade seja prevalecida, Deus. E não de homens. E não, ó Deus, homens que querem fazer a Tua vontade, mas a Tua vontade, Pai, seja feita no nome de Jesus. Que nós oramos, que nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Amém. Para que o Senhor, ó Deus, venha fazer o Teu querer. É no nome de Jesus, Pai, desse Jesus maravilhoso que morreu na cruz do Calvário um dia pelos meus pecados, que nós oramos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor, e amém.
Graças a Deus. Amém. Nós vamos estar terminando esta live. Eu creio que Deus abençoou a vida de cada um. E eu agradeço a pastora e o pastor por ter confiado, eu e a Aline estarmos aqui. E que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de cada um. Boa noite, irmãos. Amém.